pessoal, também estou trazendo aqui uma ideia sobre algumas das manifestações, né, do nome do Messias, né, em certos cenários, em certas ocasiões, né. Este aqui é o cenário das passagens de Mateus 13, do 1 ao 17, e de Marcos 4, do 1 ao 20, em que as pessoas se aglomeravam, se acotovelavam, né, para ouvir as palavras do Messias, e os 12 já estavam próximos a ele, né, já eram mais íntimos, né, e aí ali na beira do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, né, ele é um lago, mas então era muito comum ele até para poder falar ao povo, ele subia, e na rotina dos homens que andavam com ele, que em maioria eram pescadores, né, ou ao menos tinham essa cultura pesqueira do povo de Israel, né, de usar barcos e cruzar de um lado para o outro. Então ele subia no barco junto com os mais chegados dele, e aí falava a multidão que estava aqui em terra, né. Então, se a gente entender que essa multidão em terra seca, né, na porção elevada das águas, certo? Aqui todos estão elevados das águas, né? Porque quem está no barco também está sobre as águas, né? Está dentro da arca, né? Da Tevá, né? Dentro do cesto da arca que se eleva das águas. E a população aqui, a multidão em terra seca, né? Ou seja, está pisando na terra firme, no continente, né? Acima das águas, né? Então nós temos aqui tudo uma totalidade de Israel, vamos dizer assim. Mas essa porção em terra seca aqui, que seria o povo de Israel dando ouvidos ao rei, né? A gente pode entender como para os quais se estendeu a salvação, né? As águas que salvam, o Shua, né? O nosso Salvador, é claro, a gente sabe que é o ser que se fez carne, né, e habitou entre nós. Então o ser em pessoa estava aqui, e o que fecha a equação é exatamente um grupo de pessoas que não faz parte desse aqui, mas foi tirado deste aqui, né, foi selecionado, vamos dizer assim, inclusive a dedo, né, um por um, nomeado, chamado pelo nome, um por um, pelo próprio Messias, né? Esse grupo de pessoas aqui, né, que estão mais chegados a ele, né? E apesar de terem sido também selecionados dentre esse povo aqui, eles estão num grau de intimidade maior com o Messias do que quem está aqui, certo? Então isso aqui a gente poderia nomear como Ruha, que é o conector, né? Aqueles que têm intimidade com o Messias e também estão elevados sobre as águas, né? Assim como toda Israel. Então aqui a gente tem mais ou menos uma ideia do nome e também do que, de certa forma, né, eu entendo vai acontecer ou pode acontecer com o famoso mistério dos 12.000 de 12, né, que são os 144.000 que de certa forma representam selados, né? Esse número pode ser literal ou simbólico, né? Mas representam um certo grau dessas pessoas, de um certo grau de proximidade e de elevação no bom sentido, né? De seleção, né? Em relação ao graúdo do povo, né? No tocante às coisas do Altíssimo, né? Desse que veio nos falar, se fez carne, habitou entre nós, né? A arca se fez uma pessoa, se transformou numa pessoa e nos ensinou diante de nossa face, né? Então, se os 144.000 selados se encaixam, eles se encaixariam aqui, né? Justamente pela proximidade que tem, um grau de intimidade maior do que o restante do povo com o Messias, né? E é nessa ocasião aqui que ele falou que aos 12 é dado conhecer os mistérios do reino. Então esses aqui, que eram 12 e hoje certamente serão 12.000 de 12, porque frutificaram e expandiram, né, como fermento, certo?
o fermento, aquele que a mulher tomou com 3 medidas de farinha e fez crescer toda a massa, como o grão de mostarda, não é isso? Grão de mostarda, que era uma sementinha pequena e depois se tornou uma baita árvore que as aves do céu fazem ninhos, né, nos seus ramos. Então, entendeu? Ele deu uma pista, se é que a gente pode dizer assim, interessante do que pode estar acontecendo no fim. Porque os gestos e as palavras que o Messias executou em terra são profecias. Tudo. Inclusive esse frame aqui, né? Esse quadro que, que existiu por um momento só da passagem dele por aqui, mas todos os detalhes vão repercutir pela eternidade, né? Então a gente entende que, como o ser que está aqui, ele é o ser eterno, né? Que ele, então, o que ele faz e o que ele deixou não caduca, né? Permanece para sempre. Então, como aqui a gente está tratando de coisas espirituais, né? Faz muito sentido hoje a multidão do Israel espiritual, que é invisível, né, para os olhos dos homens, mas é identificável pelo Criador, né, ela vai ser salva, né, porque já estavam todas as pessoas, né, a listagem do Israel espiritual é a listagem das pessoas com o nome inscrito no livro da vida desde a fundação do mundo, né. Mas acontece que tem dentre essas pessoas, selecionada dentre essas pessoas, tem um grupo de pessoas que vai ter um certo grau de intimidade maior com o Messias, e justamente por isso ela vai ter mais facilidade para entender e conhecer os mistérios das coisas que estão sendo pregadas, né? Os mistérios do reino. Veja que se esses então têm essa condição, por exclusão, né, a gente pode inferir que esses aqui não terão essa condição, ou seja, esses aqui serão mais brutos, vamos dizer assim, né? Mais cegos, né? Eles precisarão ser mais lapidados, né? Eles, fazendo parte de Israel, eles serão salvos, mas não com esse grau de entendimento e de conhecimento dos mistérios do reino que esses aqui mais chegados terão, né? Então essa ideia dá a entender isso, tá? Não só pela própria configuração aqui do cenário, né, de que todos estão elevados sobre as águas, né, mas um grupo próximo e mais íntimo ao Messias, né, e que por meio do Messias, mas também eles como auxiliares do Messias, né, tem esse objetivo de transmitir a verdade ao povo, a fim de que eles sejam salvos, né, mas com uma certa diferenciação aqui, né, entre quem vai compor o Ru e quem vai compor o Shua, certo? Então eu entendo que esses trechos de Mateus 13 e Marcos 4 e essa pista que ele nos deu, né, talvez estejam se referindo hoje, né, a esses selados que terão um grau de intimidade maior com ele, e justamente por isso também eles terão um entendimento um pouco mais desenvolvido em relação à massa, né,